Aleluias. Amém, igreja viva do Senhor. Amém. Esse mesmo espírito de adoração, feche teus olhos no seu lugar e fala do Espírito Santo de Deus, aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. Fala com o Senhor aí onde você está, pedindo ao Pai que nessa noite Ele venha te tocar, pedindo ao Pai que nessa noite Ele venha manifestar a sua graça, o seu poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Você que está precisando que a Deus Ele faça algo na sua vida, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, comece a usar a tua fé, aí aonde você está, e comece a falar com o Espírito Santo de Deus, comece a clamar ao Senhor, aquele que nada é impossível para Ele, aquilo que tudo para Ele é possível. Ele é possível para liberar a cura sobre a sua vida, Ele pode liberar essa noite a libertação sobre a sua casa, Ele pode liberar essa noite o milagre que você precisa, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós oramos, meu Pai, apresentando as nossas vidas diante de Ti, meu Pai. Eu apresento diante de Ti a vida da Tua igreja, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, estar passeando no meio da Tua igreja, e que o Senhor venha tocando sobre a Tua igreja, meu Pai. Aquele que precisa de um milagre, meu Pai, que o Senhor venha liberando um milagre, meu Pai. Venha liberando a cura que essa pessoa precisa, venha liberando a libertação que essa pessoa precisa, venha quebrando as cadeias, meu Pai, venha quebrando as prisões, venha quebrando todos os grilhões, meu Pai, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o teu milagre, meu Pai, possa ser estabelecido, meu Pai, sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, meu Pai. Fala conosco nessa noite, meu Pai, por intermédio da Tua Santa Palavra, meu Pai. Que o Senhor venha nos dando clareza, a Tua revelação e a Tua direção, meu Pai. Que essa palavra, meu Pai, venha, meu Pai, nos posicionar. Que essa palavra, meu Pai, venha gerar em nós cura, avivamento, transformação, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja viva do Senhor. Glória a Deus. Poder aplaudir Jesus sobre esse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Quando trouxeram a espada do Senhor, glória a sua Bíblia Sagrada, eu queria convidar você que está abrindo a Bíblia Sagrada no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37. Aleluias. Quantos estão alegres por estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ezequiel 37, a partir do verso de número 1. Ezequiel 37, que a palavra do Senhor, a partir do verso de número 1. Quantos acharam que eu amo a Bíblia? Eu amo a Bíblia. E vou morar no céu. Nos diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eles eram muito numerosos. A face do vale estava sequíssima. E me disse o Senhor: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-me: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei
Espírito e vivificarei. Amém? Glória a Deus. Poder sentar sobre o seu lugar, em nome de Jesus, poder ficar à vontade. Aleluia, Jesus. Esta palavra que nós acabamos de ler é uma palavra bastante conhecida por todos nós. E também é uma palavra, especificamente aqui em Ezequiel 37, ela é bastante pregada nos nossos dias, no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Mas como sempre o Senhor, Ele quer falar com a sua igreja, Ele quer ministrar os nossos corações, e a palavra do Senhor, ela nunca se torna algo repetido. Eu posso pregar essa palavra 30 vezes, cultos consecutivos, mas Deus, Ele vai falar de uma forma diferente. A não ser se Ele queira repetir algo, e muitas das vezes nós não levamos a sério aquilo que Ele queria falar, aquilo que Ele queria transmitir ao nosso coração, e nós não percebemos. Mas aqui no capítulo 37 vai nos falar, amado, acerca do profeta Ezequiel. Todos nós conhecemos um pouco da história de Ezequiel. Mas Ezequiel, ele foi chamado para profetizar sobre a nação de Israel, sobre a nação de Jerusalém, sobre o povo de Israel. E no momento que ele foi escolhido para profetizar, para lhe declarar a palavra do Senhor, a Bíblia fala que o Senhor levava a Ezequiel a ter algumas visões. E nós vamos perceber, amado, que ele teve, no capítulo 4 de Ezequiel, ele teve uma visão de um cerco, que já havia um cerco que fazia uma separação entre o povo e Deus. E quem era que estava no meio desse cerco? Ezequiel estava no meio desse cerco. E a Bíblia fala que Ezequiel, ele estava ali no meio daquele cerco, e ele estava amarrado com corda, que ele não poderia virar nem para a esquerda e nem para a direita. Outra certa vez, no ministério de Ezequiel, a Bíblia fala que a sua esposa morre. E naquele momento, aquele homem, esse profeta, ele é humano como nós. O seu sentimento era de pena, o seu sentimento era de tristeza, era de choro. Porém, a palavra do Senhor vem diante de Ezequiel e diz: Ezequiel, tu não pode chorar, não é para você chorar. E a Bíblia fala, amado, que Ezequiel, ele não chorou. Então nós vamos ver que o chamado de Ezequiel, ele é diferenciado dos outros profetas, porque os outros profetas, eles profetizavam, eles tinham visão, porém muitas das vezes não participavam daquela visão. Mas Deus, ele dava a visão para Ezequiel, e também Ezequiel, ele passava pelo processo daquela visão. Ele estava inserido no meio daquela visão. E a Bíblia fala, amado, aqui no capítulo 37, Ezequiel, ele teve essa visão de um vale de ossos secos, e não foi tão diferente. Ezequiel não só teve uma visão, mas o próprio Deus levou Ezequiel para dentro desse vale. Que a Bíblia fala que a mão do Senhor veio sobre mim e me levou e me colocou no meio de vale. E talvez Ezequiel, quando ele chegou no meio desse vale, em primeira instância, ele não entendeu, ele talvez
vivendo nesse ambiente, ele está inserido nesse ambiente, que havia osso seco, e a Bíblia fala osso sequíssimo, que não, ou seja, que não havia mais esperança de vida, que não havia mais esperança para que aqueles ossos pudessem viver. Mas lá está Ezequiel, no meio daquele vale. E talvez, amado, não é tão diferente comigo, não é tão diferente com você, não é tão diferente com algumas pessoas. Quando você menos separou, quando você se acordou, se espantou, você estava inserido nesse vale que você está vivendo, você está inserido diante desse ambiente que onde você olha e você não vê esperança, onde você olha e você não vê a cura, onde você olha e você não consegue ver a liberação da tua casa. E talvez você pode estar dizendo: mas eu não planejei isso para a minha vida, eu não planejei isso para a minha casa, eu não planejei isso para a minha família, eu não planejei viver isso que eu estou vivendo hoje. Não estava nos planos de Ezequiel passear no meio de um vale, não estava no plano de Ezequiel ali ele entrar no meio daquele cemitério de céu aberto. Mas o que fazer? Quando o Rei dos Reis, ele nos decide nos levar a alguns vales. O que fazer quando o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que nos salvou, aquele que morreu na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você, a nos levar a alguma circunstância que nós olhamos com nossos olhos físicos, que nós olhamos com nossos olhos naturais, e nós não conseguimos ver esperança, expectativa de vida. Simplesmente, amado, Deus ele nos leva a algum vale, é simplesmente para que nós possamos sair do raso, para que nós possamos sair do natural e que nós possamos entrar no sobrenatural, para que nós possamos mergulhar no oceano de Deus, no rio de Deus, e olhar com o nosso olhar da fé e começar a acreditar que o nosso Deus ele é capaz de mudar qualquer circunstância. O nosso Deus ele é capaz de mudar qualquer situação, porque o Senhor ele diz para Ezequiel: porventura esses ossos viverão. E Ezequiel disse: ah, Senhor, tu sabes. Ah, Senhor, tu sabes. Só tu sabes que esses ossos podem viver. É quando ele está dizendo: ah, Senhor, tu sabes. Ezequiel ele está declarando a sua fé, dizendo: o Senhor tem o poder de matar, o Senhor tem o poder de vivificar, o Senhor tem o poder de florescer, o Senhor tem o poder de mudar qualquer situação que esteja adversa. Talvez você não esteja entendendo o que o Espírito Santo de Deus ele quer introduzir dentro do meu espírito, do seu espírito. Ele é capaz de mudar qualquer situação que nós estamos vivendo. Ele é capaz de mudar qualquer situação que a nossa casa esteja vivendo. Basta nós olharmos, nosso olhar na fé, basta nós acreditar e confiar que o nosso Deus é capaz de mudar qualquer situação. O nosso Deus é capaz de mudar qualquer circunstância da nossa vida. Aleluia. A nossa vida. Sabe ele é capaz de mudar qualquer situação. Ezequiel, ele acreditou que Deus ele era capaz de mudar aquela situação, aquele cenário, aquele ambiente. E eu te pergunto nesta noite: você crê que Deus ele é capaz de mudar essa área que você está precisando de um milagre, que você está precisando de um operar, que você está precisando de um manifestar de Deus? Aleluia. Porque no mesmo momento que
mas agora ele vai exercitar a sua fé. Agora ele vai declarar, agora ele vai colocar a sua fé em ação. Porque dizer para Deus, dizer para alguém que crê no poder de Deus é fácil, mas colocar a nossa fé em ação diante do cenário, diante da circunstância que nós estamos vivendo, aí se torna difícil. Aí é onde muitos param, aí é muitos aonde desiste, aonde muitos olham e diz, não tem mais jeito. Aonde muitos olham e dizem, eu vou me conformar com essa situação que eu estou vivendo. Eu vou me conformar com essa enfermidade. Eu vou me conformar com essa circunstância, com esse problema dentro da minha casa, da minha família. Eu vou me conformar diante desse cenário que eu estou vivendo. Mas Ezequiel, ele mostra o seu posicionamento de fé. Que a Bíblia fala que quando o Senhor diz profetiza, Ezequiel ele profetizou. Ezequiel, ali ele começou a se mover no meio daquele vale, ele começou a profetizar. Profetizar o que, pastor? O próprio Deus que havia mandado ele profetizar disse para Ezequiel, tu vai profetizar, mas tu não vai profetizar qualquer coisa. Tu vai apenas repetir aquilo que eu te falei, dizendo ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Ouviram a voz do Senhor. E a Bíblia fala que ele começa a profetizar no meio daqueles ossos secos, repetindo segundo aquilo que o Senhor havia falado, para que ele pudesse profetizar. Amados, todos nós fomos chamados para ser profetas das nossas vidas. Você, mãe, você é profeta na vida dos seus pais, ou seja, na vida dos seus filhos. Você, pai, você é profeta na sua casa. Mas nós precisamos, primeiro, antes de profetizar, ouvir a voz dele. Ouvir e saber qual é a vontade dele para a nossa vida, a vontade dele para a nossa casa, a vontade dele para a nossa família, porque talvez os nossos planos, os nossos sonhos, amados, são mas os planos do Senhor são maiores para nós, para a nossa casa, para a nossa família. E talvez nós não estamos profetizando algo que não está no centro da vontade do Senhor, que Deus ele não queira que se estabeleça, que Deus ele não queira que se cumpra sobre o nosso lar. Nós precisamos ouvir a voz dele. Ezequiel ele ouviu a voz do Senhor. E ali ele começou a andar, ele começou a profetizar, ele começou a declarar, dizendo: ossos secos, ouvi a voz do Senhor, ossos secos, ouvi a voz do Senhor, e nada aconteceu. Ezequiel estava profetizando e como se nada tivesse acontecido. Os ossos secos continuavam parados lá. E muitas das vezes você tem me dito: pastor, eu creio no poder do Senhor, eu creio no milagre do Senhor, eu tenho se levantado com a minha fé, eu tenho se posicionado, eu tenho colocado a minha fé em ação, eu tenho orado, eu tenho colocado a minha família nas mãos do Senhor, eu tenho orado por essa enfermidade que está sobre o meu corpo, eu tenho orado por esta causa, mas é como se nada tivesse acontecendo. Ei, irmão, só se preocupa em exercitar a tua fé. Por mais que você não esteja vendo com os seus olhos naturais, por mais que você não esteja ouvindo com os teus ouvidos naturais, a circunstância
Mas no mundo espiritual está acontecendo coisa. No mundo espiritual está se movendo e ele está prestes a se manifestar sobre a sua vida. O Senhor está prestes a liberar um milagre sobre a sua casa, um milagre sobre a sua família, a libertação que você precisa, o milagre que você precisa. Basta você não parar, basta você continuar profetizando. E quando ele estava profetizando, a Bíblia fala que Ezequiel, ali ele começa a ouvir barulho no meio daquele vale. E havia um grande barulho no meio daquele vale. E talvez em primeira instância, Ezequiel ele olha e ele vê aquele barulho. A palavra do Senhor fala que era osso ali indo para um lado, para o outro. Ou seja, aquilo que estava quietinho começou a se movimentar. E talvez para o olhar quem estava fora está dizendo, está havendo uma grande bagunça no vale, está tendo uma grande bagunça no vale. Mas amados, quando eu e você nos levantamos, quando eu e você nos posicionamos, usamos a nossa fé, colocamos a nossa vida no altar do Senhor, colocamos a nossa casa, a nossa causa no altar do Senhor, Ele, amado, vai haver um barulho ao nosso redor. Muitas vezes o inimigo ele vai querer rugir como um leão, para querer te amedrontar, para querer te parar, para querer te barrar, para querer causar medo no teu coração, para que você possa desistir. Mas não se preocupe, não pare, não desista, não para quando a voz do inimigo vier ao teu coração, ao teu ouvido e dizer: ei, não adianta orar, ei, não adianta se consagrar, ei, não adianta crer, ei, não adianta, essa porta não vai se abrir, ei, olha para outra pessoa mais capacitada que você não tem chance. Não creia nisso. Continue profetizando, continue crendo, continue caminhando. E a palavra do Senhor fala que Ezequiel ele continuou mesmo com barulho, ele continuou profetizando, ele continuou obedecendo a voz do Senhor, mesmo que as vozes, os barulhos sejam contrários. Continue obedecendo a voz do Senhor. A voz que você ouviu não foi de alguém que mente, não foi alguém que promete e não cumpre. A voz que você ouviu não foi de alguém que promete e não faz, mas a voz do Senhor ela é verdadeira. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai estabelecer sobre a nossa vida, Ele vai estabelecer sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Ele vai estabelecer sobre a igreja do Senhor. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer o milagre acontecer. Mas a Bíblia fala que Ele continua profetizando, mas a própria palavra do Senhor fala, Ezequiel diz, mas era osso. Aquilo que parecia bagunça era osso se encaixando no seu devido lugar. Era uma perna que estava longe da perna, se encaixava na perna. Era a mão que estava longe do braço, se encaixava na mão. Era o nervo que estava longe, se encaixava no nervo. Era a carne que estava longe, se encaixava na carne. Ou seja, aquilo que estava desarrumado, aquilo que estava desorganizado, agora passa a organizar, agora passa a ficar no seu devido lugar. O inimigo, muitas vezes, ele pensou que muitas vidas aqui, ou talvez pessoas que estejam nos assistindo, que aonde o inimigo ele pensou de gerar uma bagunça na tua vida, uma bagunça nas tuas emoções, uma bagunça na tua alma, uma bagunça na saúde física. Mas o Senhor
pensava que você não ia ter mais vidas. Porque ele mesmo disse que esse exército, esses ossos simbolizavam a casa de Israel. Ou seja, simbolizava a igreja do Senhor, simbolizava o povo do Senhor, que é onde eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. E lá na Babilônia, ele já havia perdido a fé. Lá na Babilônia, ele já havia perdido esperança. Lá na Babilônia, ele já havia perdido a alegria dos seus lábios de louvar, de adorar ao Senhor. E a Bíblia fala mais no Salmo 137, que diz que quando ele estava à beira do rio Quebar, a Bíblia fala que ali os seus inimigos, o povo da Babilônia, disseram para o povo de Israel: ei, canta para nós uma daquelas canções que vocês cantavam em Israel, que vocês cantavam em Sião, aquelas canções que traziam esperança, aquela canção que levantava alguém que estava caído, que curava alguém que estava enfermo. E eles olham e dizem: porém as nossas harpas está pendurada no sangue. E como nos alegraremos? E como nos cantaremos uma canção se as nossas almas estão abatidas? Se as nossas almas estão entristecidas? Se nós não temos mais ânimo de vida? Eles se encontraram nessa situação e talvez o inimigo olhava para aquelas condições dele e dizia: eu ganhei. E dizia: estão mortos. E dizia: nunca mais vai louvar ao Senhor. E dizia: nunca mais vão buscar ao Senhor. Nunca mais vai adorar o Deus da salvação, o Deus que pode mudar qualquer circunstância. Mas o Senhor está dizendo para eles: vocês, a esperança de vocês morreu, a fé de vocês morreu, porém eu posso mudar esse cenário que você está vivendo. Eu posso tirar vocês dessas cadeias das mãos dos babilônicos. Eu posso trazer vocês de volta. A palavra do Senhor profetiza a vida, Ezequiel. E Ezequiel ali começa a profetizar. A Bíblia fala que se levantou um grande exército. Porém, esse grande exército não estava com corpo, com carne, com nervos, porém não tinha vida. Os ossos se transformaram em um corpo, porém não tinha vida, irmão. E o Senhor diz: Ezequiel, profetiza vida, profetiza o meu Santo Espírito sobre eles. E a Bíblia fala que Ezequiel, ali ele começa a profetizar: Espírito que sopra sobre os quatro campos, trazer vida novamente. E a Bíblia fala que aquele exército se levantou. Aquele grande exército se levantou no meio daquele vale. E a Bíblia fala lá quando o Senhor diz: profetiza, Ezequiel. Ezequiel era o quê? Um profeta. O Senhor só estava dizendo: Ezequiel, cumpra a comissão que eu te chamei. Ezequiel, faça aquilo que foi designado a você fazer. Tu é profeta, então tu vai profetizar. Tu vai profetizar. Olha aí o seu irmão que está do seu lado e diz: meu irmão, cumpra o teu chamado. Cumpra. Faça aquilo que você foi chamado a fazer. Porque quando você obedecer, quando você se posicionar, quando você começar a exercitar aquilo que Ele te chamou para fazer, amado, algumas coisas que estavam mortas na tua vida, algumas coisas que estavam paradas na tua vida, vai começar a reviver, vai começar a se movimentar pelo poder do nome do Senhor.
Ei, amado, as coisas vão começar a se movimentar, as coisas vão começar a trazer vida. Aquilo que era peso para ti vai começar a ser leve. Aquilo que era difícil para você vai começar a ser automaticamente acontecendo na tua vida, acontecendo na tua casa. Algumas portas que estão trancadas vão começar a se abrir sobre a sua vida, sobre a sua casa. E a Bíblia fala que o Senhor disse a Ezequiel: aquele exército se levantou. Diga-se, quanto mais maior o vale será maior o cumprimento da promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, pelo poder que é o nome de Jesus. E a Bíblia fala que Ezequiel ali ele foi comissionado pelo Senhor para ele profetizar sobre a nação de Israel. E a Bíblia fala que Ezequiel profetizou vida. Ezequiel começou a profetizar ali a restauração. E a Bíblia fala lá no livro de Salmo 126, dizendo assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, nós estávamos que somos. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de canto. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso que nós estamos alegres. Fez-nos regressar outra vez do cativeiro o Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos sobre as suas mãos. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte, se coloque sobre o seu lugar. Aleluia. Fala com o Espírito Santo de Deus mais uma vez. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pai, nós graças te damos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra, Jesus. Por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Jesus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos.